Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia, queridos. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de ser recebido aí na sua casa e espero que seja um momento muito especial esse estudo que vamos fazer da Palavra de Deus. Esse texto de abertura significa que você hoje pode ter acordado triste, preocupado, aflito com algum problema que está pesando o seu coração e talvez você olhe para os lados tentando imaginar de que maneira você pode resolver isso. E eu quero te convidar que ao invés de olhar para os lados, que você olhe para cima, que você olhe para o Senhor que fez os céus e a terra, para o Deus que te fez, que te deu vida, porque se alguém pode te ajudar, com certeza é Ele. Então peça a Deus orientação, entregue essa angústia, essa aflição nas mãos de Deus, para que você tenha mais clareza para lidar com a situação que hoje preocupa você e trabalhe, faça tudo o que estiver ao seu alcance para resolver esse problema. E aquilo que for além da sua capacidade, deposite nas mãos de Deus. Com certeza Deus pode te surpreender com uma solução para isso que hoje angustia o seu coração. Queridos, nós estamos prosseguindo nas aulas a respeito das cartas de Paulo. Hoje é a lição número 7, que tem como título A Ação Pastoral sobre a Liderança da Igreja, e que pega o capítulo 3 e o capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então o texto bíblico que leremos é 1 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Como eu sempre digo, a melhor parte da aula é a própria leitura do texto bíblico. E hoje eu vou fazer essa leitura na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira. Talvez seja a mesma que vocês têm, ou mesmo que seja diferente, você poderá acompanhar e vai ver que até a comparação entre várias Bíblias diferentes ajuda a pegar detalhes que talvez em uma não fica tão claro, mas na outra tradução você percebe com mais clareza. Mas eu vou ler agora 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 16, o capítulo todo, e logo depois também vou ler o capítulo 4. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, ou então acompanhe, se você puder, essa leitura nesse momento, e Deus vai falar ao seu coração. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos
justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Vamos orar agora pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo bíblico que vamos iniciar. Deus amado, Deus querido, quero te louvar e te glorificar pela bênção de termos nas mãos a tua palavra. Tantos povos sobre a terra não têm acesso à tua palavra, Pai, mas nós temos essa bênção, esse privilégio, e queremos valorizar essa oportunidade, Pai. E clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento, como diz ali no final do Evangelho de Lucas, Pai. Abre o nosso entendimento para que cada um possa compreender a tua palavra e consiga também aplicar a tua palavra nas suas próprias vidas, Pai. Guarda e protege a cada um de nós. Nos ajude, Pai, a termos a unção do teu Espírito Santo ao estudar a tua palavra, e que ela seja para nós instrumento de bênção, de esclarecimento
e de orientação. E também, Pai, que agora cada um possa entregar nas Tuas mãos todo tipo de preocupação, todo tipo de problema que possa nos distrair e nos atrapalhar de ouvir e entender o estudo da Tua Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como vocês já sabem, Timóteo era um jovem pastor a quem Paulo teve a oportunidade de orientar e aconselhar desde o início. Por um tempo, inclusive, se torna companheiro de viagens de Paulo. Paulo vai treinar Timóteo, vai discipular Timóteo, vai cuidar de Timóteo com todo o carinho, formando o caráter, treinando nas experiências que Timóteo vivia junto com ele e principalmente ensinando na vida, na prática e na palavra de Deus aquilo que Timóteo precisava aprender para ser um pastor de excelência. Então, todos aqueles que querem servir a Deus, principalmente aqueles que são chamados ao ministério pastoral, ao ministério diaconal, essa carta de 1 Timóteo, ela traz orientações fantásticas, maravilhosas. Mas eu creio que são orientações que servem, na verdade, para todos os crentes. Porque tem várias coisas aqui que não é apenas para os líderes, mas que são orientações para a vida de todos nós. E você vai observar isso nesse trecho, conforme formos estudando alguns dos pontos que estão destacados aqui dentro desse texto para o nosso estudo de hoje. Eu quero primeiro observar aqui no versículo 1, volte comigo ao capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Em algumas outras traduções, aqui não está a palavra episcopado, mas sim usa-se a palavra bispo. E você vai dizer, mas por que usa a palavra bispo? Porque a palavra episcopos, que é a palavra que está aqui no original, em algumas Bíblias isso está traduzido pela palavra bispo, na verdade é uma palavra que focaliza a tarefa do pastor enquanto superintendente, enquanto administrador da igreja. Então essa palavra, ela não é uma palavra específica para um bispo, na visão de bispo que as pessoas normalmente têm para as igrejas que usam esse título, mas é uma palavra que se aplica principalmente aos pastores, enquanto na sua função de superintendente e de administrador da igreja. E ele está dizendo, se alguém quer ser um pastor, quer ser alguém que vai ter sob seu cuidado a administração de uma igreja, a direção de uma igreja, excelente obra deseja. Veja, queridos, servir ao Senhor é o mais maravilhoso e é o mais empolgante projeto de vida. Porém, a responsabilidade, a cobrança, a prestação de contas é proporcional à grandeza que esse cargo tem. E entenda que quando eu falo de grandeza, não estou falando de uma superioridade no sentido de alguém que esmaga quem está embaixo ali na hierarquia, não é isso. Até porque, dentro do padrão de Jesus Cristo, aquele que quer ser o primeiro entre todos é o que deve servir mais a todos os outros. Na visão de Cristo, não é o exercício de um poder nem de uma opressão que caracteriza alguém como um líder. Mas aos olhos de Cristo, líder é aquele que se põe como servo de todos, é aquele que mais serve. E Jesus mostra isso com muita clareza quando naquela noite em que ele celebra a última Páscoa, a primeira ceia, ele se põe com um pano amarrado assim em volta da cintura, com uma bacia de água nas mãos e vai se aproximando dos discípulos para lavar os pés deles. E Jesus está ali dando uma declaração muito visível do que é ser um líder aos olhos do próprio Cristo. Jesus diz, vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem certo porque eu realmente sou, mas se eu, o pastor e o mestre, o líder, como vocês me entendem, estou lavando os pés de vocês, eu quero que vocês entendam que ser um líder na casa de Deus significa servir a todos os outros. Essa é a visão de liderança que Jesus tem. Observe ainda, quando eu falei aqui no final do versículo, excelente obra deseja, de fato é uma obra excelente, mas a responsabilidade é maior
e o juízo diante de Deus é mais severo, exatamente por conta da oportunidade que ele tem de dar direção à vida de outras pessoas. Um líder não pode ser negligente. Um crente já não precisa, de forma alguma, e não pode ser negligente. Alguém que tem um cargo de liderança na casa de Deus, mais ainda precisa se preocupar com isso. Versículo 2 diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Vamos dar uma pausa aqui. Como eu expliquei, essa palavra bispo, ela também se aplica ao pastor, porque a palavra episcopo significa a tarefa do pastor de dirigir uma igreja, de coordenar uma igreja, de ser o superintendente de uma igreja. E quando ele diz aqui, seja esposo de uma só mulher, você iria perguntar, mas pastor Marcelo, como que isso pode estar escrito na Bíblia? Você não é solteiro e você não é pastor? Como está dito aqui que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher? Calma, muita calma nessa hora que eu vou te explicar e você vai entender. Observe, por exemplo, que quando Jesus se põe na posição de líder e de referência máxima para todos nós, Jesus também não se casou. E Jesus viveu até o final da sua vida, até partir para a glória do céu e retomar a sua glória lá no céu, onde ele permanece vivo. Jesus nunca se casou. E ninguém questiona que Jesus é o sumo pastor. Do mesmo modo, queridos, nós vamos ter a oportunidade de citar outros exemplos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Provavelmente ele tenha sido casado porque ele era membro do Sinédrio. Naquele texto, quando Paulo, lá no livro de Atos, segura as capas dos homens que apedrejam a Estevão, isso significava a permissão, o apoio do Sinédrio diante da morte de alguém que tinha sido condenado à morte. E para que Paulo pudesse ser o guarda das capas, ele tinha que ser membro do Sinédrio. E um dos requisitos para ser membro do Sinédrio é que Paulo fosse casado. Mas você vai ver em outra carta que ele diz assim, se até Cefas, se até Pedro leva a esposa onde ele vai para pregar, por que os outros não podem? E ele diz nesse texto, deixa também claro, que ele não fazia isso. O que deixa muito subentendido que provavelmente Paulo já fosse viúvo. Não dá tempo de aprofundar muito isso agora, mas você pode pesquisar isso no Google, você vai ver muitos estudos explicando isso detalhadamente, mostrando que provavelmente Paulo fosse viúvo quando ele estava ali exercendo a liderança, o ministério, o pastorado das igrejas. E temos vários outros exemplos na própria denominação batista. Nós vamos ver, por exemplo, o pastor Otão Deberg, que foi durante muitos anos pastor da primeira igreja batista, ali no bairro de Santa Luzia. Quando ele foi consagrado ao ministério, ele ainda era solteiro. Um outro nome bem mais conhecido, pastor Mauro Israel Moreira, que foi pastor da primeira igreja batista de São Gonçalo. Não há quem fale na vida do pastor Mauro sem se emocionar, sem se lembrar de momentos maravilhosos, de aprendizado, de vivências com ele. E quando o pastor Mauro assumiu o pastorado da primeira igreja batista de São Gonçalo, ele não estava nem sequer namorando ainda. Depois é que ele conheceu a esposa e se casou. E você vai dizer, mas pastor, e o texto bíblico? Eu vou explicar o texto bíblico. Como você acabou de ouvir, o próprio Jesus não era casado quando exerceu o pastorado como nosso sumo pastor. Ele está dizendo o seguinte, na verdade: se o pastor for casado, essa seria a tradução talvez melhor para esse texto, se o pastor for casado, que ele seja esposo de uma só mulher. Ou seja, se o pastor for casado, que ele seja fiel à esposa que ele tem. Essa é a ideia do texto. Que um pastor precisa cumprir com a sua esposa os deveres assumidos ali na cerimônia de casamento diante de Deus. De fidelidade, de amor, de cuidado, de carinho. É isso. Ele tem que ser um exemplo também na vida que ele vive com a família que ele tem. E na sequência diz temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Esse é um outro destaque que eu quero fazer. Todo servo de Deus
quando ele quer se consagrar mais a Deus, quando ele quer viver uma vida mais intensa com Deus, ele vai perceber essa necessidade de se afastar de bebida alcoólica. Você vai ver, por exemplo, em Provérbios 31, quando é dito assim: não é próprio para os reis, ó Lemuel, não é próprio para os reis beber vinho, nem desejar bebida forte, para que bebendo não venha se esquecer dos seus deveres. Diz lá que vinho é para quem está em amargura e não para o servo de Deus. O servo de Deus tem que buscar alegria em outras coisas. E você vai ver o exemplo também muito lindo do Novo Testamento, que quando foi dada a promessa a Zacarias e a sua esposa de que nasceria através dele João Batista, foi dito que ele não beberia vinho nem bebida forte, porque a abstinência de bebida alcoólica, de bebida forte, é uma das coisas necessárias para a vida daquele que quer se consagrar de forma profunda ao Senhor Deus. Na sequência está dito: não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Veja, essas orientações, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito, se aplicam aos pastores que têm filhos, logicamente. Alguns são casados, mas não têm filhos, não foram agraciados com filhos, mas aqueles que têm filhos devem criá-los dessa forma, criá-los sob disciplina, com todo respeito, mas com todo amor também, como é a referência de todos os cristãos. Em algumas igrejas, a cobrança sobre os filhos de pastor é tão pesada que vai muito além do que seria o normal. E eles passam até a achar que a última coisa que eles querem na vida é um dia ser um pastor. E existe sim uma necessidade de disciplina, mas não pode ser uma disciplina que ultrapasse o que é o limite correto de como uma disciplina deve ser exercida, para que não se transforme numa opressão na vida dos filhos de pastor. Diz aqui: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. Essa é uma outra expressão boa para a gente explicar, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é o neófito? Neófito é um novo convertido, é aquele que há pouco tempo conhece a Deus. O ideal é que alguém que vai ser consagrado ao ministério pastoral seja alguém que a gente já conhece há um tempo maior, que já deu um testemunho por mais tempo de que realmente é alguém que honra a Deus, que honra a palavra de Deus, alguém que tem de fato condições de viver o ministério, de ter uma vida que honra a Deus. Se você pega um novo convertido e já põe um cargo de pastor sobre ele, você ainda não conhece aquela pessoa. E vai ser difícil poder atestar que ela esteja pronta para a obra do ministério. E também diz aqui que um outro perigo é que esse pastor neófito possa se tornar soberbo, caindo assim em uma condenação do diabo. Queridos, a soberba, tanto para pastores como para qualquer um outro líder da casa de Deus, ou até para qualquer crente, para qualquer pessoa, é uma das coisas mais destrutivas que podem existir na vida de um crente. A soberba precede a queda. A soberba, ela já começa a dar sinais de que haverá ali uma queda em breve. Porque a soberba é quando alguém está tentando tomar para si um lugar de superioridade que pertence apenas a Deus. E é a Deus que nós devemos render toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que nós fazemos. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Como é que esse homem que deseja ser pastor lida, por exemplo, com os vizinhos dele? Ele é uma pessoa que cumprimenta, que vamos dizer assim, uma pessoa preparada para a boa convivência, que não fica dando motivo para escândalo perante a vizinhança, discutindo, de tal maneira que os vizinhos ficam ouvindo isso, batendo nos filhos. São coisas que um pastor não pode fazer. Ele tem que ter uma vida que faça com que ninguém tenha o que acusar dele estar fazendo coisas erradas que possam envergonhar o nome de Deus e o Evangelho. Semelhantemente quanto a diáconos. Essas orientações, quando ele diz semelhantemente,
se mostra também que aqueles que são chamados para ser diáconos também precisam ter um cuidado especial sobre as suas vidas. Queridos, de onde surge essa expressão diáconos? Eu lembro que uma vez eu expliquei isso numa classe de escola bíblica e uma senhora que era diaconisa, já é falecida, ficou um pouco zangada comigo quando eu expliquei essa palavra. Mas na verdade a palavra diácono está vinculada também à palavra servo. Alguém que serve, aquele que varre, aquele que cuida, aquele que zela. E quando nós vemos lá em Atos capítulo 7, o momento que os diáconos foram assim chamados pela primeira vez, qual era a tarefa deles? Isso é algo importante para que a igreja compreenda. Os pastores estavam sobrecarregados porque eles faziam as tarefas pastorais e também faziam tarefas que não eram exclusivas para os pastores. Por exemplo, os pastores gastavam muito tempo preparando e entregando bolsas de compras, bolsas com mantimentos para pessoas que necessitavam. E era menos tempo que ele tinha para se dedicar à oração, menos tempo que ele tinha para se dedicar a estudar a palavra de Deus, menos tempo que ele tinha para fazer aconselhamentos, para fazer visitas, para pregar. Então, embora fosse uma igreja lá em Jerusalém, onde havia vários pastores, é dada uma ordem, vinda ali de Deus, que fossem escolhidos homens de bom testemunho, homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, que se dispusessem a colaborar, e observe que a palavra colaborar significa trabalhar, vir trabalhar junto, no sentido exatamente desse alívio das cargas de quem antes estava trabalhando com todo o peso do trabalho nas próprias mãos. Então vem alguém para ajudar, para colaborar. E os diáconos são chamados a colaborar, cuidando de todas as outras tarefas que precisavam ser feitas e que ficariam pesadas se também estivessem na mão dos pastores. Como, naquele exemplo específico, cuidar dos órfãos, das viúvas, estar atento às pessoas que estavam ali com alguma necessidade específica, que precisava de alguma ajuda. Essa era a tarefa dos diáconos. Veja isso lá, por favor, lá em Atos, depois capítulo 7. Estude isso na sua casa, depois com a sua Bíblia. E ele prossegue dizendo: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. De novo aqui observando que o servo de Deus não deve ficar se envolvendo com bebida alcoólica, é algo que não colabora em nada para a nossa vida cristã. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Essa expressão, não cobiçosos de sórdida ganância, é exatamente quando o ser humano fica tomado por um propósito de conseguir coisas que vão além daquilo que eles deveriam ter. E na verdade, queridos, isso aqui é uma orientação para todos os crentes. Quando alguém começa a entrar nesse tipo de circunstância, quando ele diz aqui de sórdida ganância, é quando uma pessoa fica tão absorvida pelo desejo de ganhar dinheiro que perde completamente seus padrões morais, perde completamente os limites do certo e o errado e começa a fazer coisas que vão envergonhar o nome do Evangelho. Entenda que você pode sim buscar uma vida próspera, você deve sim buscar ter uma vida de conforto para você, para sua família. Você não pode ser tomado por esse desejo de uma tal maneira que você fique cego e você faça qualquer coisa em troca de dinheiro. Isso não se pode fazer. Nem só os diáconos, como pastores, e nenhum membro de uma igreja, nenhum servo de Deus deve viver dessa forma. Lute sim para prosperar, mas faça de forma ética, de forma digna. Na sequência diz: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Uma das coisas mais tristes é quando um servo de Deus perde a fé. Quando um servo de Deus perde a sua crença na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus infalível e inerrante. Ou quando alguém até acredita, mas acha que a Bíblia só se aplica para os outros e não para si mesmos. Na verdade, querido, todo crente primeiro deve aplicar a Bíblia para si mesmo, antes de tentar ser o juiz de aplicar a Bíblia para os outros. Porque todos temos erros, todos temos pontos a corrigir, e devemos sim corrigir quando for necessário,
mas usando o padrão de Gálatas, que diz que quando alguém é surpreendido em uma situação de erro, de pecado, que devemos falar olhando por nós mesmos, ou seja, falando com uma vontade, com um propósito de cura, de restauração, de auxiliar aquele que errou a voltar ao caminho certo, e não com o propósito de esmagar e de destruir aquele que está errando. Nosso propósito tem que ser de restauração, de cura, a não ser que a pessoa realmente não queira e não aceite ser orientado a abandonar os pecados que praticam. Na sequência do texto, diz assim: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, muitas igrejas têm essa prática de ter diáconos em experiência. Eles são eleitos, vão servir durante algum tempo e ser observados no trabalho que fazem, e se o trabalho for bem feito, eles prosseguem exercendo o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Essa expressão, seja marido de uma só mulher, também é a mesma expressão que a gente poderia aplicar lá em cima ao episcopado, à tarefa pastoral. Se ele for casado, que ele seja fiel à sua esposa. Eu não vejo aqui um excludente de um diácono que não seja casado, embora cada igreja tem sua forma de tratar com isso e cada membro de igreja deve dar o devido respeito às regras que a sua igreja local tem em relação a isso. Mas, biblicamente, eu não vejo nessa orientação uma exclusão da possibilidade de alguém solteiro ser diácono, mas sim de que, se ele for casado, ele tem que ser fiel à esposa que ele tem, que governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse que está sendo citado aqui, que tem essas características do versículo 16? É Jesus Cristo. Foi Jesus que se manifestou em carne. Por que nós dizemos que ele se manifestou em carne? Porque ele já existia antes de nascer, através de Maria. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E é muito claro quando o texto também diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus já estava presente desde a criação do mundo. Quando é dito assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, Deus não estava falando com anjos, porque anjos não têm poder criador. Mas ele estava criando o mundo junto com o Filho e junto com o Espírito Santo que pairava sobre a superfície das águas. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus, realizando a tarefa da criação. Então Jesus foi manifestado em carne porque ele já existia antes de nascer em carne através de Maria. Jesus é o único filho que é mais velho do que a própria mãe. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E é esse Jesus que é a referência para qualquer líder, para qualquer membro de igreja, é a nossa referência maior de vida. E volta ao exemplo de Cristo, Jesus que não foi casado durante a sua passagem pela terra, para dizer que, no meu entendimento, não é só pelo fato de que eu sou solteiro, mas eu creio assim, que tanto um pastor como o diácono, eu creio que biblicamente podem sim ser solteiros, mas que, se forem casados, devem tratar a sua esposa com todo o amor e fidelidade, e a sua família e os seus filhos com toda a orientação, disciplina e respeito. É como eu entendo a palavra de Deus nesses temas, meus irmãos. No capítulo 4, a partir do verso 1, está escrito assim: Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Esses últimos tempos, para mim está muito claro que são os nossos dias. Eu creio que nós vivemos os últimos tempos. Eu não posso afirmar que nós vamos ver na nossa carne a volta de Jesus em glória. Eu não tenho essa informação. Mas eu creio que isso não vai demorar a acontecer. Não sei se é daqui a 100 anos, não sei se é daqui a 200 anos, não sei se é daqui a 1 hora, mas eu acredito que não passa muito disso não, queridos. Eu creio que as próximas gerações, se já não for nessa, as próximas gerações, eu creio, isso é uma crença pessoal minha, que verão a volta de Jesus Cristo. Mas diz o texto que expressamente nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. É alguém que estava lá na igreja, que servia com amor, carinho, dedicação. Essa pessoa abandona a fé e às vezes se torna alguém contrário à fé, fazendo coisas que escandalizam a fé, que entristecem os irmãos, coisas completamente contrárias ao ensino da palavra de Deus. Isso é muito triste, queridos. Mas a Bíblia já diz desde aquela época que isso iria acontecer. E isso iria acontecer porque eles estariam obedecendo espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então entenda que existem espíritos enganadores e existem demônios que se põem a ensinar. Isso é terrível, queridos. A nossa vida tem que ter como referência a palavra de Deus. Quando a Bíblia é deixada de lado, infelizmente, as pessoas vão passar a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por isso que você vai ver certas pessoas querendo diminuir a crença na Bíblia, chamando de fundamentalistas aqueles que creem na Bíblia, aqueles que praticam a Bíblia, porque se a Bíblia for tirada de cena, vai ser a própria consciência da pessoa que vai ditar o que é o certo e o errado para ela. Se a Bíblia deixa de ser a referência maior, o ser humano faz o que ele quer. Por isso a Bíblia, ela precisa sim ser a nossa referência de vida. E quando algo vai contrário ao ensino da Bíblia, alguém está obedecendo espíritos enganadores ou a doutrinas de demônios. E quando nós tomamos a Bíblia como referência para a vida, a gente vai ser muito criticado. Vamos ser zombados, ridicularizados. Os apóstolos também foram, Jesus também foi. Mas eu prefiro a companhia de Jesus e dos apóstolos sendo zombado e ridicularizado por esse mundo, do que abrir mão da referência que é para mim a Bíblia, a palavra de Deus, que eu creio como infalível e inerrante e completamente apta para dirigir a minha vida. Verso 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Cauterização, quando uma pessoa tinha um sangramento que não conseguiam estancar, um ferro em brasa era colocado ali em cima daquela ferida, porque queimadura não sangra. Sabia dessa? Que queimadura não sangra? Só que aquele ferro em brasa colocado ali, não estou mandando ninguém fazer isso em casa não, pelo amor de Deus, não faça isso de jeito nenhum. Isso era uma coisa da época quando eles não tinham outros recursos. Quando a pessoa queimava-se dessa forma para parar um sangramento, também queimava as terminações nervosas. E o lugar da queimadura não sentia mais frio, não sentia mais o calor, não sentia mais o toque, virava como que uma crosta morta. Ficava insensível. E Paulo está dizendo que alguns têm essa insensibilidade dentro da própria cabeça. Ficam com uma lavagem cerebral e deixam completamente de ser sensíveis aos ensinos que estão na palavra de Deus. Preferem seguir homens, pessoas que são espíritos enganadores ou até ensinos de demônios, queridos. Na sequência, ele diz que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Observem que existem religiões que se dizem cristãs que proíbem, por exemplo, o casamento de seus líderes. Mas não é isso que está ensinando a palavra de Deus. É um equívoco proibir alguém que é um servo de Deus e que está liderando uma igreja. É um erro, é um equívoco bíblico proibir que essa pessoa se case.
Por que ela não pode se casar? Para que os bens não sejam compartilhados entre os herdeiros e tenham que voltar todos para a instituição que a pessoa serve? A Bíblia diz que um dos critérios para perceber o ensino equivocado seria a proibição do casamento. Exigem abstinência de alimentos. Existem religiões também que proíbem que a pessoa, certo dia do ano, certo dia da semana, coma carne, como se isso fosse um mandamento bíblico. E não é. Biblicamente, Jesus deixa muito claro: o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que entra nele, mas sim o que sai dele. É aquilo que ele faz, é aquilo que ele fala. Isso sim é que contamina um ser humano. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Quando você for na casa de alguém, ore antes de se alimentar, consagre a Deus aquele alimento e, biblicamente, independente da origem que aquilo tenha, se você não sabe a origem daquele alimento, deu graças a Deus e está ali se alimentando, faça com o coração tranquilo, porque qualquer coisa maligna que estivesse envolvida na criação, por exemplo, daquele animal, se aquele animal foi consagrado a algo maligno e você não sabe, você comprou aquela carne no mercado, por exemplo, você não precisa ficar preocupado. Quando você se senta para comer, você ora a Deus, consagra o alimento a Deus e coma com tranquilidade. Agora, é lógico, isso está em outras cartas da Bíblia que não dá tempo de explicar muito agora, mas se você sabe que aquilo foi consagrado a ídolos, você deve evitar. Não porque você não possa realmente comer orando, como eu acabei de explicar aqui, mas sim para que você não dê mau testemunho, você não venha afetar a consciência de alguém que é fraco. Então, se você sabe que um saquinho de doces foi consagrado a ídolos, a falsos deuses, não coma. Não vai te fazer tanta falta. Sabe? Não dê para os seus filhos, se alguém vier te trazer um saquinho de doces que foi consagrado a entidades, respeite a religião alheia, mas diga assim: olha, eu agradeço, mas eu não desejo, não, eu não quero. Não porque você não pudesse orar, abençoando e até se alimentar e não faria mal algum, mas porque isso vai gerar uma má consciência de quem sabe que você é um servo de Deus e vê você fazendo isso. A Bíblia diz que a gente tem que ter um certo cuidado com qualquer coisa que possa ser mal interpretada por aqueles que nos cercam, claro que dentro também de uma certa medida. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Se eu estiver num local público, eu não tomo Guaraná. Na minha casa eu posso tomar um copo de Guaraná, não me faz nenhum mal, embora tenha bastante açúcar, né? Estou até evitando, mas eu digo espiritualmente, não há nenhum problema em alguém tomar um copo de Guaraná. Mas se eu estiver na rua, eu não tomo. Por quê? Porque alguém pode me olhar tomando aquele Guaraná e dizer: meu Deus, o pastor Marcelo está tomando cerveja. Então, para evitar esse tipo de interpretação equivocada, que as pessoas têm muita vontade de ficar ali vigiando a vida dos outros para ficar tentando encontrar o que não existe para comentar, então, por exemplo, né, apenas como um exemplo, eu não tomo Guaraná em público. Se só tiver Guaraná, eu normalmente não vou tomar, principalmente se for copo transparente. Entendeu? Vamos prosseguir. Como diz o texto, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos entender isso. Será que você tem que evitar aquela irmã de mais idade que fica repetindo a mesma história 2, 3, 4, 10 vezes, 20 vezes, contando sempre a mesma história? Será que é isso que a Bíblia está falando? Não, não é. Fique tranquilo. Você deve ter sim muito amor, carinho e respeito pelas pessoas de mais idade que estejam nessa condição. Elas não fazem isso porque querem. Aquelas que têm alguma dificuldade trazida ali no raciocínio, na capacidade de pensar, e que ficam repetindo as mesmas coisas várias vezes, não fazem isso porque querem e devem receber de nós todo o amor, todo o cuidado e todo o carinho. Mas ele está falando de fábulas, fábulas profanas e fábulas de velhas caducas. As velhas não são ali pessoas, mas sim as fábulas. E caducas
no sentido de que serem histórias que não têm nenhuma base que se possa acreditar realmente como verdadeiras. Em outras palavras, ele está dizendo que o servo de Deus não deve ter como referência para a vida deles histórias que alguém inventou, que não estão na Bíblia e que são utilizadas às vezes como argumento de verdade suprema para obrigar alguém a agir de uma forma ou de outra. Então ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, não fique pegando essas fábulas dos judeus, essas fábulas antigas que eles contam, essas histórias que eles contam uns para os outros, que não estão na Bíblia, para ter como referência de vida para você. E existem livros que os judeus consideram como autoridades para eles, mas que não estão na Bíblia e que não servem de autoridade para nós cristãos. Nós respeitamos a crença, a fé dos nossos amigos judeus, mas do mesmo modo como a nossa fé não é tomada por eles como referência para as atitudes deles, nós amamos e respeitamos, mas essas fábulas não vão servir de referência para guiar a nossa vida. O que vai guiar a nossa vida é a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e absolutamente só, e mais nada. Vamos prosseguir. É claro que você pode até ter como referência algo que não está na Bíblia e que seja, de fato, claramente pelo bom senso visto como algo bom, como algo útil. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você não possa ler mais nada fora a Bíblia. Muito pelo contrário, existem muitos livros que são bons, que trazem ensinos excelentes fora a Bíblia, mas a Bíblia é referência que julga todas as outras coisas. Entendeu? Se algo de fora da Bíblia não vai bater contrário ao que ela ensina, você pode sim ouvir, avaliar e se achar que deve, pode seguir. O que você não pode ter como referência são coisas que confrontam a orientação que a Bíblia nos traz. A palavra de Deus tem que sobrepor sobre qualquer outra. Essa é a ideia. Vamos prosseguir. Ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Entenda que quando ele diz que para pouco é proveitoso, para pouco, quando ele compara com a piedade, que é muito mais proveitosa. Mas ele não está dizendo aqui de forma alguma que o exercício físico é ruim. Muito pelo contrário. Se você está aí muito parado na sua casa, sedentário, já começa a se organizar, já começa a passar 20 minutos caminhando em volta da mesa da cozinha. Se você não pode pagar uma academia, se você não tem condições físicas de sair da sua casa para dar uma volta no quarteirão, afasta um pouquinho a mesa da cozinha, tira as cadeiras ao redor e passa 20 minutos por dia caminhando em volta da mesa, põe lá uma pregação para ouvir, porque o exercício físico ele ajuda muito o seu corpo. Logicamente que levada em conta qualquer dificuldade física que você tenha, que possa talvez até te impedir de fazer isso. Mas se você não tem nenhuma limitação física ou limitação médica que te impeça de fazer isso, a atividade física ela é fundamental, ela te ajuda muito. Ela só não é a coisa mais importante para a vida. Mais importante do que o exercício físico e mais proveitoso do que o exercício físico é a piedade, que para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então a piedade, a bondade, a obediência à palavra de Deus, ela é infinitamente mais importante do que o exercício físico. Você vai ver pessoas que vão à academia várias vezes por semana, nada contra que você faça isso, mas algumas dessas pessoas não são capazes de separar na semana inteira meia hora de leitura bíblica. E aí o exercício físico está sendo colocado em primeiro lugar em detrimento da palavra de Deus. Isso está errado. Veja que diz assim, versículo 9, e correndo aqui já contra o tempo, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, ora é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Preste atenção nessa frase que eu vou dizer aqui. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Como assim, pastor? Quer dizer que Deus também pode ser salvador dos infiéis? Calma, calma, muita calma nessa hora. Eu vou ler de novo o texto. Diz assim, ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos entender isso. Quando ele fala aqui a palavra Salvador, ele não está dizendo em termos de salvação para a vida eterna.
Se uma pessoa que não crê, mas se ela num determinado momento, ela não é uma crente, vamos dizer assim, ela não fez a entrega da vida dela a Jesus como Senhor e Salvador, mas se ela faz uma oração pedindo, por exemplo, para Deus uma cura, eu creio que Deus pode ouvir essa oração e pode curar. Ela está passando por uma cena de perigo, ela pede proteção a Deus em oração, mas ela não é crente, ela não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que Deus pode ouvir essa oração e pode salvar essa pessoa desse perigo que está cercando ali a vida dela. É nesse aspecto que Deus é salvador de todos os homens. Não é no aspecto da salvação para a vida eterna. Em termos da salvação para a vida eterna, Deus é salvador somente daqueles que aceitam o Salvador que ele mandou à terra, que é Jesus Cristo, como está em João capítulo 1, verso 12. Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus, o povo judeu para quem ele veio. Então diz assim, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e inclusive muitos judeus no tempo de Cristo se converteram a ele, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Observe que nós amamos o povo judeu, é um povo que nós consideramos como um povo irmão, mas a salvação não depende desse sentimento de carinho que nós temos por eles. A salvação depende de que alguém reconheça Jesus como Senhor e Salvador e entregue a vida para ele, confiando no poder que Jesus tem para nos salvar dos nossos pecados e se arrependendo dos seus pecados diante de Deus. É necessário fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e arrependimento dos seus pecados para que alguém seja salvo, independente de quem seja, de que grupo ou de que povo participe. Diz na sequência, aí só finalzinho da frase que vale a pena também explicar, especialmente dos fiéis, porque dos fiéis Deus salva tanto de problemas físicos, de enfermidades que a gente ora e Deus pode curar, se ele achar que deve curar, a gente pode pedir proteção a Deus numa situação de perigo, ele pode sim nos proteger, se ele achar que deve nos proteger daquela circunstância específica, mas ele é salvador especialmente dos fiéis, porque dos fiéis existe a salvação da alma. E quando ele fala de fiel, não é aquele que não erra, mas daquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador e é justificado pela fé. Se torna justo porque a justiça de Cristo cai sobre nós quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso pecado cai sobre ele, por isso que ele pagou o nosso pecado na cruz do Calvário, e a sua justiça cai sobre nós, nos tornando justos, justificados diante de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Mesmo alguém que seja jovem, que tenha pouco tempo de conversão ao Evangelho, mesmo que não tenha uma idade ainda muito nova, mas isso serve tanto para o novo de idade, como também serve para aquele que é recém-chegado. Torne-se um padrão para os fiéis. Procura servir a Deus de tal maneira que quem tem mais anos de igreja do que você, ou mais tempo de vida, não tenha motivos para te criticar como você tendo uma vida que desobedece à Bíblia. Mas se torne um padrão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, ler bons livros é fundamental. Faz uma diferença enorme na nossa vida ler bons livros. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Quem é pastor, como Timóteo era, precisava valorizar esse dom e aprimorar esse dom, se dedicando a cada vez mais desenvolver as habilidades e os conhecimentos que são úteis ao trabalho do ministério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Ou seja, Timóteo, o que eu estou falando agora não é para você ouvir uma vez só e esquecer, não. Ouve várias vezes isso, lê várias vezes esse texto, até que você possa praticar tudo que está sendo orientado ali, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, Timóteo, se você apenas ouvir o que eu estou falando, mas você não meditar e não praticar, não vai adiantar nada tudo o que eu te disse. Tens cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, você tem que se cuidar no sentido de aprender bem a palavra de Deus, mas você tem que cuidar da sua própria vida também. Isso é um erro que eu cometo, tenho que confessar meus pecados diante de vocês. Eu acho que várias vezes eu não cuido bem de mim mesmo, sou um pouco negligente com a minha saúde, mas eu estou me consertando, viu? Eu sou um desses que precisa
começar a praticar exercício físico, como diz o texto aqui. Mas eu vou fazer isso, se Deus quiser. E Deus quer, né? Então eu que tenho que tomar vergonha e passar a fazer. Mas ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Observa que aqui, quando ele fala salvarás a ti mesmo, Timóteo não tem poder de salvar ninguém, em termos de céu. Mas salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes, é salvar de uma vida infrutífera. Se você seguir o que está orientado aqui, a sua vida vai frutificar para Deus. Salvação em termos espirituais é apenas através de Jesus. Mas salvar de uma vida infrutífera, de uma vida sem sentido, qualquer pessoa que você orienta a se corrigir dos próprios erros, está sendo salva de uma vida infrutífera e vai produzir uma vida que vai valer a pena ser vivida. Pensa nisso com carinho, vamos orar para encerrar, já estamos em cima da hora. Pai amado, Pai querido, aplica essa palavra ao nosso coração. Nos ajude a compreender e nos ajude a cumprir também essa palavra, Pai, para que seja bênção para nós e para aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção final? Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te e para fazer o que está além das tuas forças. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém.